Nós queremos continuar nessa noite aquele tema que nós temos abordado nos últimos domingos aqui nos cultos em nossa igreja, dessa série de mensagens, aliviando a bagagem, aliviando as nossas bagagens. Quais as bagagens, ou qual a bagagem que você tem carregado? Qual tem sido a sua bagagem? Quais as malas que você tem carregado? Eu não estou falando daquelas de determinadas malas, né, que às vezes alguns fazem menção em determinados lugares da sua vida, mas algumas bagagens que nos incomodam. E temos abordado isso já há alguns domingos em nossa igreja, mas hoje nós queremos falar sobre a bagagem da aflição. Essa é uma bagagem que tem incomodado a vida de muitas pessoas. E é possível que aqui entre nós, nessa oportunidade também, nessa noite, aqui nesse templo, mas talvez também através da internet, aqueles que nos acompanham, que acompanham a mensagem dessa noite, é possível que alguns estejam lidando com a situação da aflição, estejam carregando o peso da bagagem da aflição. E eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico, e nós podemos fazer a leitura alternada desse texto, texto de Jó, capítulo 1, versos 6 a 12, e também o verso 22. Vamos ler o texto bíblico, leitura alternada desse texto? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém, amém, amém. Nós acabamos de ler então, irmãos, um pouco sobre a história de um homem, muito conhecida por todos nós, muito conhecida, um homem que, sem dúvida alguma, ele viveu dias de aflição, viveu situações extremamente aflitivas, perdas muito grandes. E a aflição, ela afeta a nossa vida. A aflição, ela afeta os nossos sonhos. Ela causa desapontamentos, ela causa dor, ela causa angústias, ela causa tristeza. E a minha pergunta nessa noite é: será que existem pessoas aqui que estão convivendo, estão vivendo essa realidade? Existem pessoas aflitas hoje à noite, nos ouvindo? Será que existem pessoas passando por essa situação na vida? Ou você já viveu situações de aflição? Na realidade é que nós temos exatamente essa na vida: ou nós já vivemos aflições, ou nós estamos passando por aflições, ou em algum momento nós viveremos, nós passaremos por elas. Essa é a realidade da vida. Mas você pode fazer uma escolha, você pode tomar uma decisão, a decisão de carregar o fardo da aflição, a bagagem da aflição, ou você pode decidir no seu coração aliviar a bagagem da aflição, colocar a bagagem da aflição aos pés da cruz, aliviar a bagagem da sua aflição,
É preciso entender então que todos nós, como nós começamos a fazer isso? Primeira coisa é entender que todos nós passamos por aflições. Quando nós passamos por problemas na vida, passamos por aflições na vida, o primeiro erro é a questão do vitimismo. Nós pensarmos que nós somos os únicos a enfrentar problemas. E que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo. Ninguém passa por problema igual ao nosso. Não há nenhuma outra pessoa vivendo o problema que eu estou vivendo. E às vezes quando nós olhamos muito perto de nós vamos perceber que nós temos muito próximo de nós, gente vivendo também a realidade de aflições, de problemas, e algumas vezes problemas muito mais graves que aquele com o qual nós estamos lidando. É preciso entender que todos passamos por experiências que de fato machucam, que abrem feridas. E essas feridas podem ser físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, relacionais. Podem estar em sua vida agora, ou aparecerão em breve. E tudo isso nos leva a carregar uma pesada bagagem de aflição. Uma pesada bagagem de aflição. E o contexto do texto que nós lemos que perdeu tudo, sua riqueza, família, amigos, saúde, tudo isso num período de 24 horas, em um único dia. Jó, ele vai de um homem feliz, um homem realmente, um pai de família feliz, um homem próspero, um homem rico, um herói no meio do seu povo, a um homem derrotado pelas circunstâncias, um homem derrotado pelas adversidades, um nada. Em 24 horas a sua vida muda completamente. E em todo o livro de Jó nós vemos um homem que está profundamente ferido, física, relacional e emocionalmente. Mas mesmo assim, apesar de toda essa história trágica, o livro de Jó, ele nos mostra também um homem que foi capaz de superar as aflições. Um homem que foi capaz de aliviar a bagagem da aflição. E é impressionante que no versículo se poderia sumariar toda a história, a densa história da experiência de Jó, quando ele decide vencer as aflições, decide vencer toda a dramática história que ele vive adorando a Deus, não olhando as circunstâncias, não olhando aquilo que os outros, as circunstâncias, as pessoas ao redor insistiam em fazê-lo olhar. Ele não olha as circunstâncias, ele olha para o seu Deus e o adora, e decide adorar ao Senhor. Ao invés de se tornar amargo e infeliz, Jó não se permitiu carregar a bagagem pesada da aflição. Jó decide que ele quer ser um homem livre, liberto da amargura, liberto da dor, da perda. Ele decide vencer a aflição, ele decide vencer todo esse sentimento que a dor, a perda, a angústia causaram na sua vida. O salmista, o escritor, o autor do Salmo 116, vocês sabem que os salmos, eles são na verdade letras de músicas. As músicas cantadas pelos judeus, até os dias de hoje eles cantam salmos. Alguns anos atrás, na minha juventude, Asaf Borba, ele pegou alguns desses salmos e musicou novamente, né? Então, aqueles que viveram esse período devem se lembrar de alguns salmos musicados por Asaf Borba, que nós cantamos muito em nossas igrejas. Mas é interessante que o Salmo 116, muito provavelmente, foi o salmo cantado. Os irmãos, no domingo passado celebramos a ceia. Há uma frase que eu acabo usando reiteradas vezes, né? E sempre, na verdade, no final da celebração da ceia, que eles tendo ceado, cantaram o hino. Não é isso? Alguns observadores, se bobear, daqui a pouco vão repetir comigo a frase, né? O texto bíblico. Alguns estudiosos acreditam que o hino seja exatamente o Salmo 116. A letra do Salmo 116.
E o escritor do Salmo 116, o autor da poesia, desse hino, dessa música, do Salmo 116, ele descreve situação semelhante à que Jó viveu. Situação semelhante à que Jó experimentou, porque ele mesmo, o autor do Salmo 116, ele passou por essa situação de aflição, de angústia, de tristeza, pela morte de pessoas queridas. E ele então diz o seguinte: laços de morte me cercaram. A partir do verso 3, se não me engano, ele diz: laços de morte me cercaram, e angústia da morte se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Olha o que ele diz: laços de morte me cercaram. Cordéis de morte, né? Laços de morte, angústias, as angústias da morte se apoderaram de mim. A angústia da morte. A angústia de ver pessoas queridas partirem. A angústia se apoderou dele. E ele então ora ao Senhor, ele diz: Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Eu gostaria de ir a partir da experiência de Jó, lembrando de outras pessoas também da Bíblia, que passaram por situações parecidas, que nós pudéssemos então ver como é possível aliviar a bagagem da aflição. Eu gostaria de dizer a você hoje aqui, percorrendo a história de Jó, lembrando a história de Jó, testemunho de Jó e o testemunho bíblico, que para aliviar a bagagem da aflição, a primeira coisa que nós vamos aprender com ele é aquilo que eu já mencionei aqui: louve a Deus apesar das circunstâncias. Louve a Deus apesar das circunstâncias. Nós temos dito aqui na igreja, e é impressionante, vale a pena sempre reiterar isso, o poder do louvor, o poder da adoração. Como Deus pode nos curar enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos ao Senhor. O que Deus pode fazer na nossa alma enquanto nós o adoramos, enquanto nós o louvamos. Jó nos ensina essa verdade. Louvar a Deus apesar das circunstâncias e do momento que nós estamos vivendo. Não agradeça a Deus então pelos seus problemas, mas agradeça e louve a Deus em meio aos seus problemas. Não agradeça a Deus pelos seus problemas, mas louve a Deus por causa dos seus problemas, mas louve a Deus apesar dos seus problemas, melhor dizendo. Louve a Deus apesar dos seus problemas. Louve a Deus apesar das circunstâncias adversas que você está vivendo. A história de Jó está na Bíblia por causa de uma pergunta. A história de Jó, ela entra na Bíblia por causa de uma questão. A questão é: será que eu adoraria a Deus se tudo desse errado na minha vida? Será que eu de fato adoraria a Deus, serviria a Deus, se na minha vida, de repente, todas as circunstâncias começassem a ser desfavoráveis na minha vida? Se o vento começasse a soprar contrário, será que eu permaneceria fiel a Deus? Será que eu continuaria adorando a Deus se eu perdesse pessoas preciosas da minha vida? Será que eu continuaria adorando a Deus apesar da dor? Será que eu continuaria servindo a Deus apesar do sofrimento? Será que eu continuaria pertencendo a Deus apesar da dificuldade? Será que eu continuaria adorando a Deus?
O livro de Jó entra para o cânon bíblico por conta dessa questão. É muito fácil adorar a Deus quando tudo acontece do nosso jeito. É muito fácil adorar a Deus quando tudo é favorável, quando tudo está bem, quando toda a situação conspira a nosso favor. É mais fácil adorarmos a Deus no tempo da paz, num tempo de celebração, num tempo de alegria. É fácil ser cristão nas horas boas, quando tudo dá certo, quando estamos vivendo na prosperidade, quando os negócios vão bem. Mas o que acontece quando chega a aflição? É fácil manter o bom humor quando tudo dá certo para nós, e quando não? E quando não? O que acontece quando chega a perda? O que acontece quando chegam as notícias ruins? Você ainda confia em Deus? Você ainda permanece adorando a Deus? Esse é o teste da fé. Esse é o teste da fé. O que acontece quando chega a aflição? Você ainda confia em Deus? A sua fé é testada, a sua fé é provada. Você será testado. Isso, meus irmãos, é garantido. Isso é certo na nossa vida. Quanto mais eu vivo, mais eu percebo que a vida não é um riacho, não é apenas uma vida marcada por montanhas e flores, vales floridos. A vida também é feita de dias difíceis. A vida é feita também de dias complicados, de dias aflitivos. A vida também é feita de dias angustiantes. A vida também é feita de dias que nós vivemos momentos de medo, de solidão. E Jó viveu essa realidade. Ele passa por isso. Ele teve, sem dúvida alguma, seus tempos de prosperidade. Quem lê o início da história do livro de Jó, os primeiros momentos ali, nossa, o homem era muito próspero. Quanta coisa, né? Era um magnata para o seu tempo. Mas de repente tudo aquilo começa a ruir. Todo o castelo começa a se desfazer diante dos seus olhos. Mas ele teve uma atitude completamente diferente diante da dor, diante do sofrimento, diante da perda. A atitude de Jó é absolutamente diferente de tudo que nós poderíamos esperar de alguém que tem tudo e de repente não tem nada. Totalmente diferente de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele começa agora a viver uma nova realidade. Veja qual é a atitude de Jó, no texto de Jó, capítulo 1, verso 20. Diante da realidade da perda. Olha o que diz o texto bíblico. Você pode ler o texto? Olha a simplicidade do texto. Diante de tudo isso, diante de toda essa realidade, desse quadro, prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Não apenas se prostra, não apenas adora, mas o texto é enfático. O texto, meus irmãos, é emblemático, é forte. A realidade era forte, a realidade era dura, a realidade era impactante, mas forte também é a imagem do homem em adoração. Emblemática também era a imagem do homem se prostrando. Jó prostra-se, cai em terra, rosto em terra, e adora o Senhor, louva o Senhor, se coloca diante do Senhor. Jó escolheu aliviar a bagagem da aflição, louvando a Deus, apesar das circunstâncias. Jó adorou a Deus, mesmo quando esta aflição conspirava contra essa possibilidade da adoração. Mesmo quando a sua aflição conspirava contra esse espírito do adorador, esse espírito da busca do Senhor.
do se colocar diante do Senhor em adoração. Você também pode fazer isso. A mesma atitude de Jó, você também pode fazer isso. E a sua bagagem de aflição será aliviada. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho da sua aflição, mas eu creio que ninguém aqui está passando por uma aflição do tamanho da aflição que aquele homem viveu. Não creio, não tenho notícia disso, de alguém que esteja vivendo uma aflição do tamanho daquela. Mas eu posso lhe garantir que aquilo que Deus fez na vida de Jó, a restauração que Ele fez lá, Ele pode fazer aqui. Eu não sei o tamanho da sua luta, o tamanho da sua aflição, da sua perda, da sua angústia, mas eu sei o tamanho do nosso Deus. Eu sei o tamanho do nosso Deus. E esse Deus que você e eu adoramos, Ele está com você para trazer alívio da carga pesada da aflição. Lance aos pés do Senhor Jesus a sua bagagem da aflição. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Essa foi a atitude de Jó. Eu vou adorar a Deus por aquilo que Ele é. Eu vou esquecer as minhas perdas nesse momento, as perdas materiais, a fazenda, o gado, os filhos que se foram, que morreram. Eu vou adorar a Deus pelo que Ele é na minha vida. E Jó, já naquela época, ele decidiu então cantar aquele cântico que hoje nós cantamos em nossas igrejas e que sempre me emociona muito, muito, e os irmãos sabem disso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, o que acontece? Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. A minha fé, eu imagino Jó cantando, a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Amém. Jó estava decidido, meus irmãos, que ele iria adorar a Deus pelo que Deus é, e não pelas circunstâncias. Um outro cântico que nós costumávamos cantar, não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não seguir por vista, não me guio por vista, né? Não me guio por vista. Adore a Deus pela presença dEle em sua vida. Continue adorando a Deus apesar das circunstâncias. Continue exaltando a Deus ainda que você esteja vivendo em aflição. E seja fortalecido no Senhor. Louve a Deus apesar das circunstâncias. Essa é a mensagem de Jó. Esse é o primeiro ensinamento que ele nos traz aqui. Mas há um segundo ensinamento que nós podemos tirar aqui dessa vida impressionante que a Bíblia registra nessas páginas. Para aliviar a bagagem da aflição, em segundo lugar, peça a Deus sabedoria e força. Peça a Deus sabedoria e força. E por que nós devemos pedir a Deus sabedoria e força? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não temos essa sabedoria e também nós não temos essa força que vamos precisar para enfrentar determinada circunstância, determinado problema com o qual nós temos que lidar. E nós precisamos buscar o recurso onde ele está, onde ele existe, e existe em abundância. Se você precisa de sabedoria, diz a palavra, busque em Deus, que a todos, que a todos dá liberalmente. Que a todos dá liberalmente. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Ele é a fonte de força também. O Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder, toda a força no céu e na terra. Então, quando nós estamos feridos, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos de sabedoria e força. Quando nós estamos feridos por algo que aconteceu, quando estamos machucados por algo que nos acometeu, nos alcançou,
Nós precisamos de sabedoria e força para saber o que fazer. E ter o poder de Deus em nós para fazer o que precisa ser feito. Normalmente você não pensa claramente quando está vivendo um momento de aflição. Nós não pensamos com muita clareza quando estamos vivendo aquele momento, a coisa está meio nebulosa diante dos nossos olhos. Nós não pensamos com muita clareza. Às vezes precisamos de um conselho, de um amigo, de uma pessoa mais experiente, de alguém que já viveu aquela situação, mas sumamente precisamos da direção de Deus na nossa vida. Normalmente você não pensa com clareza, você começa a ter pensamentos tolos também, quando você vive o momento da aflição. E dependendo da situação, dependendo do problema, dependendo da circunstância que foi, às vezes esses pensamentos tolos são pensamentos de revanche, são pensamentos de raiva, retaliação. Então você precisa de sabedoria para lidar com tudo isso. Você precisa de sabedoria e força para lidar com o momento com o qual você está vivendo. Por isso, não saia por aí tomando qualquer decisão, fazendo qualquer escolha, tomando qualquer caminho. Antes de você tomar qualquer direção, qualquer caminho, fazer qualquer escolha, a Bíblia nos orienta: peça sabedoria a Deus, peça a direção de Deus, peça a Deus que lhe mostre o caminho que você deve seguir, peça sabedoria a Deus, peça força a Deus, para você continuar na sua caminhada, para que você possa prosseguir, mas para que você possa prosseguir no caminho certo, na direção certa. Força e sabedoria da parte de Deus. Para você enfrentar a aflição, a dor, a dificuldade, a desesperança, peça a Deus a força que você precisa para você tomar a direção certa. O momento mais difícil da vida de Jó, ele disse o que está escrito no capítulo 12, verso 13. Vamos ler esse texto? Capítulo 12, verso 13. Vamos ler juntos? No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Olha que coisa linda. Olha, primeiro ele fala aquilo que nós acabamos de dizer: você deve buscar em Deus sabedoria e poder, força, né? Busque a sabedoria de Deus para as suas decisões. Busque a força que há em Deus para você se fortalecer. Paulo dizia isso, né? Fortaleçam-se no Senhor, né? A Bíblia nos diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O apóstolo Paulo fala-nos sobre isso. Mas Jó diz mais. Ele lembra que Deus é Deus de inteligência, de entendimento. Não seja irracional, mas busque, lembre-se que Deus é um Deus de inteligência, de entendimento. Jó reconhece a sabedoria de Deus. Jó reconhece o poder de Deus. Jó reconhece que Deus é Deus inteligente, e tem conhecimento, e tem entendimento suficiente para ajudá-lo naquele momento de crise, para dar a ele a direção que ele precisa, naquele momento desesperador da sua vida, aquele momento de aflição. E em toda a sua história, Jó dependeu de Deus para ter sabedoria e para ter força. Nos momentos de celebração, mas também e principalmente nos momentos de aflição. E no momento das angústias de morte, como o salmista no Salmo 116 descreveu, o momento que lembra muito o momento que Jó estava vivendo. A sabedoria e força que ele recebeu de Deus o ajudou então a aliviar a bagagem da aflição. Você pede a Deus quando você está vivendo dias de aflição? Qual é o seu pedido para Deus? Qual é a sua oração? O que está nas suas orações quando você
está passando por aflições? O que você pede a Deus quando as coisas não estão dando certo na sua vida? O que você ora pedindo a Deus? O que você pede a Deus quando a sua alma está angustiada? Assim como Jó, você precisa lembrar dessa palavra, desse verso 13 do capítulo 12 de Jó. Ore a Deus pedindo sabedoria, força. Lembre-se que Deus é Deus de inteligência, de entendimento. Peça a Deus isso. Peça a Deus, peça dessa inteligência. Peça desse entendimento de Deus para a sua vida. Para aquela área da sua vida que você está precisando. Temos força, temos a força e a sabedoria de Deus disponíveis para nos ajudar a fazer a coisa certa e para aliviar a pesada bagagem da aflição. No momento de aflição, no momento angustiante que nós vivemos, nós podemos nos lembrar que em Deus nós temos os recursos que nós precisamos. Você está vivendo um momento de aflição, um momento angustiante? Então não se precipite. Lembre-se que em Deus você pode buscar sabedoria, calma, muita calma nessa hora, ou muita hora nessa calma, né? Às vezes é muita hora nessa calma, é muito tempo, calma, paciência, dê um tempo, e então busque no Senhor o entendimento para esse momento, a sabedoria para lidar com esse momento. Não se precipite. Para aliviar a bagagem da aflição, em terceiro lugar, eu gostaria de deixar essa observação, essa lição também que nós temos aqui com o nosso amigo Jó. Persevere, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Mesmo quando tudo pareça estar perdido. Persevere, não desista. Perseverar é um ato, meus irmãos, de adoração a Deus. Perseverar é um ato de adoração a Deus. Em muitos momentos da Bíblia nós somos chamados à perseverança. Nós somos o povo da perseverança. O escritor aos Hebreus, ele enfatiza isso, quando logo depois que ele trata da questão, ali próximo à questão dos heróis da fé do Antigo Testamento. Ele diz então que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação, daqueles que permanecem para a salvação, daqueles que perseveram para a salvação, daqueles que insistem para a salvação. Nós não somos daqueles que desistem. É como eles descrevem o povo de Deus. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que abandonam a causa. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. É como o escritor aos Hebreus nos define. Perseverança é um ato de adoração a Deus. No capítulo 12 do livro de Jó, sua esposa sugeriu para ele: amaldiçoe o seu Deus e, quem lembra? Morra. Foi isso que ela disse para ele. Que inspiração, né? Que inspiração. Amaldiçoe o seu Deus e morra. Mas humanamente falando, irmãs que estão aqui, se você fosse esposa de Jó, o que você diria para ele? Não sei, mas que situação complicada, todos os seus filhos mortos, sua casa acabou, tudo que você tinha se foi, seu marido está em chagas, o corpo coberto de feridas, fedendo, raspando com um caco de telha, os ferimentos cheios de pus. Imagine a cena, a situação dramática. A sugestão da esposa de Jó para aquele momento de aflição em que ele se encontrava foi exatamente essa. Era que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse. A sua sugestão foi terrível. Mas Jó, mesmo diante de um quadro, ou do quadro, que indicava que ele estava absolutamente perdido, que não havia mais esperança, que era o fim da linha, era a última estação, acabou.
ele decidiu perseverar e seguir adiante. Ele não levou em consideração a sugestão da sua esposa, mas decidiu aliviar a bagagem do seu coração, perseverando. Em resposta a ela, Jó disse o seguinte, aquilo que está no capítulo 2, verso 10, na parte A. Vamos ler juntos? Leia a igreja, por gentileza. Olha a resposta de Jó. Que homem é capaz, meus irmãos, de num momento como esse, ter essa reflexão? Que testemunho eloquente é esse? Que homem é esse? Que nestas circunstâncias ergue a sua voz, reúne as forças que ainda poderia ter e faz essa declaração de fé. Aceitaremos o bem, e ele tinha muito bem, ou muitos bens dados por Deus. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Naquela época ele havia esse entendimento de que tudo provém de Deus, o bem e o mal. O mal também. Havia esse entendimento teológico naquele momento. Na verdade, Deus permitiu o mal. O mal não vinha de Deus, mas Deus permitiu o mal. Havia uma permissão de Deus ali. Deus permite que Satanás toque na sua vida, né? Aliás, toque nas suas coisas, mas não na sua vida, né? Essa foi a palavra de Deus ali. Mas que declaração de fé nós encontramos? Uma das maiores declarações de fé que nós vamos encontrar na Bíblia. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Quando tudo parecia estar perdido, quando tudo parecia acabar, quando não havia mais sinais de esperança, Jó confiou em Deus e continuou perseverando, continuou acreditando. A perseverança de Jó, além de aliviar a sua bagagem, de tirar de si o peso, deu a ele, meus irmãos, profundidade na sua fé. Deu a ele crescimento na sua fé. Deu a ele maturidade espiritual. Deu a ele crescimento no seu relacionamento com Deus. E no final de seu livro nós lemos a seguinte declaração. Jó 42, verso 5. Podemos ler juntos? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quem lembra o que aconteceu no final do livro de Jó? Quem lembra o desfecho da história? Pode falar em voz alta. Recebeu dobrado, né? É isso? É isso? Tudo aquilo que Deus havia concedido, tudo aquilo que havia sido tirado dele, ele recebeu de volta, né? Recebeu dobrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Há uma música que retrata esse momento de Jó, que diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Essa é a experiência de Jó. Primeiro, antes ele ouvia falar de Deus, ele cantava os salmos que os poetas haviam escrito a respeito de Deus. Mas agora ele havia tido uma experiência com Deus, ele foi curado por Deus. Ele havia sido restituído de tudo aquilo que ele havia perdido. Tudo aquilo que havia sido tirado dele foi restituído. Então ele diz isso: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. As aflições não devem nos afastar de Deus. As aflições não devem nos afastar de Deus. Pelo contrário, as aflições que você e eu enfrentamos na vida, elas servem para nos levar a nos prostrarmos aos pés do Senhor. Elas devem nos aproximar ainda mais do Senhor. Estamos atravessando aflições, estamos atravessando perdas, estamos atravessando momentos dificílimos.
Esse é o momento de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Esse é o momento de ainda mais nos prostrarmos aos pés do Senhor. Nele nós buscamos refúgio. Ele é o nosso refúgio e proteção. Nele nós encontramos abrigo. O Senhor é nosso refúgio e proteção. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso refúgio. As aflições não devem nos afastar do Senhor. Elas servem para nos levar para mais perto dEle. Mesmo que tudo pareça estar perdido, ainda não chegou o fim. O melhor de Deus ainda está para chegar. Persevere, prossiga, não pare. Por quê? Há uma mensagem importante aí. Você ainda está vivo. Jó não desistiu, ainda havia vida, ainda havia esperança. E ele permaneceu. Então deixe essa bagagem pesada da aflição para trás. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deixe essa pesada bagagem da angústia de morte, como diz o salmista. Angústias de morte se apoderaram de mim. Deixe essa bagagem. Você está vivendo um tempo novo. Você está vivendo um tempo da aflição. Deus tem um propósito por trás de cada um dos seus problemas e dores. Eu gostaria de dizer a você nesta noite, fechando aqui ainda a nossa mensagem, mas ainda refletindo um pouquinho, quero dizer a você que a Bíblia nos apresenta algumas maneiras pelas quais Deus usa as aflições na nossa vida. Elas não acontecem por acaso. As lutas que você está vivendo hoje, as aflições que você tem vivido hoje, a aflição que você está vivendo, as circunstâncias desse momento, ou até mesmo as perdas que nós temos que lidar na vida, não são para destruir você. Pelo contrário, são para construir algo de Deus na sua vida. Eu sei que para nós, às vezes, é muito difícil entendermos o que está acontecendo. Muito difícil assimilarmos o que está se passando agora. O Senhor Jesus, Ele disse que vocês veem agora, não entendem, entenderão depois. E de fato, enquanto estamos vivendo determinadas situações, nós não conseguimos entender. O quadro completo, o quadro todo pintado, nós vamos ver mais adiante. E aí entenderemos. A gente precisa então estar bem pertinho de Deus, para a gente poder compreender os propósitos dEle. A soberania, os desígnios de Deus para nós. E às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus tem outros pensamentos, tem outros planos. E o que a Bíblia fala sobre isso? Como Deus usa as aflições em nossa vida. Eu gostaria de deixar então brevemente apenas os versos que vão responder a algumas dessas questões. Primeiro, Deus usa as aflições para mudar você. Veja o que diz aí Provérbios 20, verso 30. Deus usa as aflições para mudar você. Você pode ler o texto bíblico? Então Deus usa as aflições para mudar você. Algumas vezes precisamos passar por situações doloridas para mudar o nosso pensamento. Provérbios 20, verso 30. Como Deus usa as aflições em nossas vidas? Em segundo lugar, Deus usa as aflições para testar a sua fé. Olha o que está escrito aí, Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Você pode ler o texto bíblico? Então, quando nós passamos por aflições, precisamos lembrar que Deus usa as aflições muitas vezes para testar a sua fé. Mais ainda, Deus usa as suas aflições para ensiná-lo a obedecer. Salmo 119, versos 71 e 72,
Já preguei uma vez sobre esse texto, vamos lembrar aqui? Pode ler, por favor, irmãos. Amém. Deus usa as aflições para nos ensinar, que significa obediência, para nos ensinar a obedecer. Mas ainda Deus usa as aflições para aperfeiçoar você. Quando passamos por aflições, Deus usa aquele momento para nos aperfeiçoar, para nos tornar pessoas ainda melhores. Deus usa as aflições também para nos treinar através dela, para abençoar outras pessoas. Veja o que diz o texto bíblico, Romanos 5, versos 3 e 4. Os irmãos podem ler? Bem, Deus usa as aflições. As aflições, meus irmãos, são tão difíceis para nós. Tão complicado nós passarmos por aflições, por dores, por perdas, por sofrimentos, lidar com problemas. Mas nós sabemos que eles são uma realidade. Ou nós já tivemos, ou nós já passamos, ou estamos vivendo, estamos passando, ou nós passaremos. Os nossos problemas não são os únicos, nós não somos os únicos a enfrentar problemas, e os nossos problemas não são maiores que os problemas dos outros ao nosso redor, e nós vamos vencer os nossos problemas, eles vão passar. Eu gostaria que nós lembrássemos então o que nós aprendemos hoje com Jó. Para aliviar a bagagem da aflição, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Louve a Deus apesar das circunstâncias. Vença pelo louvor. Ainda que com lágrimas, ainda que com dores no coração, louve a Deus apesar das circunstâncias. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Amém? Louve ao Senhor. Segundo lugar, o que nós aprendemos com Jó para aliviar a bagagem da aflição? Peça a Deus sabedoria, força. A bagagem, meus irmãos, é pesada. Peça a Deus que lhe dê força, peça a Deus sabedoria para você conseguir vencer. Em último lugar, terceiro, qual foi a lição que nós aprendemos com ele para aliviar a bagagem da aflição? Então não desista. Não desista. Bata pé, eu não vou desistir. Eu não vou esmorecer. Eu não vou entregar os pontos. Eu não vou recuar, eu não vou cair numa depressão, no desânimo, não, eu vou me levantar. Davi tomou essa decisão depois de orar, e ele foi, irmãos, num quarto escuro, ele orou insistentemente com Deus, para que salvasse o seu bebê, a sua criança, seu filho, pequenino. Orou, mas Deus o levou. Deus não permitiu que ele vivesse. Semanas de oração ali. A história é dramática também aquela, né? E quando chega a notícia que a criança morreu, os servos, os comandantes, as pessoas que acompanhavam o rei, estavam preocupados, o rei vai morrer, ele está definhando. E quando chega a notícia, o que Davi faz? Qual é a reação de Davi? Ele vai, toma um banho, faz a barba, vai para o templo e adora o Senhor, louva o Senhor. Jó, meus irmãos, numa frase que o pastor repete muitas vezes, e a igreja, em vários momentos, repetiu com o pastor, momentos muito difíceis, mas nós fazemos a mesma oração de Jó. O Senhor nos deu, o Senhor para si tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor.
Jó adorou o Senhor, Davi adorou ao Senhor, em meio às circunstâncias difíceis, ele adorou o Senhor. Persevere, não entregue os pontos, amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso diante do Senhor cantando, sempre crerei. Nossa decisão de permanecer de pé diante